Começar pelo Vélez. De novo, a gente só vai entender as políticas desse governo em relação à educação, lembrando que a tese vencedora da eleição é que para um ensino de qualidade é fundamental a desideologização da sala de aula, né? Então, aí vem uma série de discussões como escola sem partido e por aí vai, né? Então, seria um pressuposto que o foco em sala de aula passasse a ser transmissão de conhecimento e não a formação do jovem para militância partidária. De certa forma, esse é um dado embasado na realidade, né? Se você pegar o ranking PISA, que é aquele que oferece comparação direta entre a educação no Brasil e nos demais países, durante o período do lulopetismo, mesmo com o orçamento do MEC quadruplicando, a gente não conseguiu avançar uma posição, né, nos rankings de matemática, ciências e literatura. Na verdade, a conclusão do ranking PISA, né, que mede aí a qualidade da educação básica, é que a gente forma analfabetos funcionais que não têm conhecimentos mínimos para, abre aspas, exercer plenamente a sua cidadania, né? Então, esse é o ponto. Muito também alinhado com o discurso do presidente Jair Bolsonaro, que disse que pela primeira vez a educação básica será a prioridade. Isso é uma verdade, né? Houve uma grande popularização aí dos cursos de ensino superior. O aluno do ensino superior ele chega a custar 7 vezes mais para o erário público do que da educação básica, e essa é mais uma das pirâmides invertidas da nossa sociedade, né? Isso reflete sim uma inversão de valores, até porque no caso das universidades públicas, elas acabam se tornando um privilégio das elites, né? A universidade pública é um privilégio particular da elite, porque o aluno, vamos dizer assim, as famílias mais abastadas colocam seus filhos numa educação que não é estatal, né? Em colégios particulares, em cursinhos, aulas extracurriculares, melhoram a educação e aí eles têm uma vantagem competitiva na hora dos exames vestibulares. E essa pauta da educação, de valorizar a educação de base, me parece que é uma pauta que unifica o país, né? Independentemente da opção ideológica, enfim, todos creem que você investir em educação de base, você vai ter um país melhor num futuro. Sim, né? E alinhado inclusive com o discurso do Paulo Guedes, que diz que se a gente não cuidar das crianças de 0 a 9 anos, esse é um cidadão que se perde. Ele usou exatamente essa expressão e ele tocou num assunto muito interessante. Com certeza está coordenado com o Ministério da Educação, que é o voucher educação, né? Então isso é uma política liberal de você fazer grosso modo, é como você faz um vale educação que a pessoa só pode usar em colégios, né, para investir na educação dos seus filhos, mas a prerrogativa, a escolha é dela, né? A gente sabe que a média de DEB dos colégios particulares, especialmente no ensino médio, é muito melhor que dos colégios públicos. Então, de repente, funciona como um Bolsa Família. Você dá uma verba para a família e ela escolhe onde que vai alocar esse recurso, qual escola que ela vai matricular o seu filho. Você transfere a renda diretamente para a família tomar essa decisão e tira o ônus do governo de ter que construir escola, de ter que ser chefe de professor, de diretor, todos os encargos previdenciários. É uma forma moderna de lidar aí com os desafios da educação. Falando também sobre o outro ministro, né, o Ernesto Araújo, que faz parte, que junto com o Vélez Rodrigues também faz parte do que está se chamando aí de bloco ideológico, né, junto com a Damares Alves dos direitos humanos, que a gente também citou. A tônica dele é sempre nas questões de soberania. Então ele vai combater o globalismo, que é colocar os interesses da comunidade internacional acima do interesse nacional. Sempre vai ser essa a cabeça. Só dá para entender os movimentos do ministro, né, do chanceler, se a gente lembrar disso. E qual que é a ideia aqui? Não é desejável que um burocrata na ONU, por exemplo, determine quais vão ser as políticas do Brasil em relação à nossa floresta amazônica. Mas é muito doido, né? Porque vira uma jabuticaba também, né? Porque é desejável que, por exemplo, os Estados Unidos exerçam essa influência logo de cara no início de governo. Quer dizer, é um interesse também internacional em cima da nossa nação, né? É curioso observar isso. É porque assim, o que eles estão prezando aí são acordos individuais e bilaterais, né? Então, se você pegar os Estados Unidos, eles respondem por 12% ou 13% do comércio exterior do Brasil, né? É um parceiro estratégico, só perde da China. É mais negócio para o Brasil estar alinhado
com os Estados Unidos e aí identificando oportunidade de parceiro comercial do que ser subserviente à ONU. Mas alinhado com Israel, correndo o risco de perder parceiros asiáticos de negócios que na balança comercial são os que engrossam o nosso... Por hora, do parceiro asiático, o Brasil ele tá sendo favorecido pela guerra fiscal entre Estados Unidos e China, porque como retaliação a China sobretaxou a soja e a gente está exportando um monte de soja e talvez até proteína animal muito em breve para lá. A minha grande preocupação em relação ao alinhamento com Israel é só na medida pontual de tirar a embaixada de Tel Aviv e levar para Jerusalém, porque realmente desvia aí o holofote do terrorismo internacional para o Brasil, e isso é um risco real, e eu não sei se a gente está preparado aí para lidar com o ônus dessa decisão. Ô Caio, vou voltar rapidinho só a gente sai um pouco do Araújo aqui, o ministro das Relações Exteriores, e volta para o Ricardo Vélez. Tem uma questão simbólica também nas ações que esse governo toma logo de início, que é, por exemplo, a extinção da Secretaria de Educação continuada, né, de alfabetização e diversidade e inclusão, que na verdade existia para fortalecer e dar atenção exatamente a grupos historicamente excluídos, no qual se inclui aí o grupo dos surdos, né, dos deficientes, e vai ser criada uma subpasta, mais no sentido global, com o nome de modalidades especializadas. Pô, não é meio que um tirinho no pé, para dizer o mínimo aí, depois de um discurso que soou tão bem, né, da primeira-dama, um discurso de Libras lá, você exatamente, de alguma maneira, enfraquecer, né, a atenção voltada exatamente para quem a primeira-dama gostaria de dar uma atenção maior? Talvez sob o aspecto simbólico, sim, mas a gente também precisa ver na prática como que essas mudanças de ordem burocrática vão afetar, na realidade, né, os direitos e garantias do cidadão. A gente, por hora, tem que se fiar no discurso do presidente de que todos os indivíduos serão igualmente respeitados, né? Então, esse princípio do liberalismo, do direito natural, de reconhecer o indivíduo como a maior minoria que existe. Beleza.